Bom dia, boa noite aqui na verdade. Uma noite gostosa, agradável. Agora começou a esquentar um pouco. Bah, fez uns dias friozinho aí. Agora eu olhei, antes estava uma nevezinha, bem fininha, agradável ali fora. 16 graus negativo, eu acho, uma sensação térmica de uns 25, eu olhei antes, negativo. Mas já esquentou, nós chegamos a quase 30 negativo, eu tive que sair uns dias de madrugada. Não foi fácil, mas já está esquentando. Buenos, mas eu não sou o moço do tempo, né? Então não foi para isso que eu vim conversar aqui. Na verdade, esse canal é muito interessante, gente. Ele funciona por si só. Muitas vezes eu até esqueço, né? E de vez em quando eu entro numa meditação e vem uns ensinamentos de uma forma para ser passada. E aí eu me dou conta que é para... Opa, peraí. Vamos já então, para não perder o fio da meada. Então, a gente entra em estado meditativo, aquieta a mente, entra numa vibraçãozinha gostosa e começa a vir, né, na forma de pensamentos. Como vem os teus mais profundos, vem aqueles que tu sente que está numa conexão, né? Que é algo de um teu maior mesmo, assim, que não é do cotidiano. E vem, assim, é muito interessante até como passar, né? Tudo isso já faz parte do ensinamento, que é para vocês ir se dando conta que isso vai acontecer, né? Nesse processo meditativo de aquietar a mente, vai vir pensamentos, né? Vai chegar um ponto que tu anula o pensamento racional e se conecta à mente universal, né? Que é outras formas de pensamento que a mente racional até fica meio boba. Como que o universo funciona? Enfim. Mas esse frio, né, coisa assim, ó, é interessante para ver exatamente, eu falei, o universo funciona, o universo ele expande e contrai, né? E assim a gente vai, né? Muitas vezes expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai, e daqui a pouco vai harmonizando e vai aumentando, né? E aí a gente vai subindo nossa frequência. Mais ou menos assim, eu acho. Mas que nem eu disse, eu não tô aqui para passar uma visão científica, eu tô aqui mais é para conversar até da minha experiência e coisa, né? Mas como que eu sinto age em mim essa... Enfim. E é exatamente isso que esse planeta, é muito interessante porque ele nos permite isso, né? Expansão e contração, dia e noite, né? Meio-dia, aquele sol assim, a expansão, meia-noite, contrair, entrar para dentro de si, né? Inverno e verão, né? Os grandes opostos aqui, né? Um dia de verão e uma noite de inverno. Os extremos, comparando aqui no físico, os extremos da expansão e da contração, né? E é assim que funciona na nossa mente. Então, quando a gente começa a meditar, começa essa expansão, né? E daqui a pouco você atinge graus assim de vibração mental que tudo está gostoso, né? Diz, nossa, uau, era isso que eu queria. E aí daqui a pouco tu vai pros teus porões, que nem eu ouvia falar antigamente, né? Pras tuas profundezas. E aí você vai mais fundo do que tu já ia, e aí você
descobre que tem coisas dentro de ti que você nem sabia. E aí se apavora, né? E aí bate aonde que eu fui me meter? Né? E aí daqui a pouco passa, volta e diz, nossa, e aí tu descobre que tem coisas dentro de ti que tu nem sabia também. E daqui a pouco, né? Quanto mais, que nem eu já disse, dá para comparar mais ou menos que nem com árvore, né? Quanto mais altos os galhos para o céu, mais profundas as raízes para a terra, né? E daqui a pouco você se dá conta, quando você se dá conta que existem coisas na expansão maravilhosas que você nem sabia que estava dentro de ti, ótimo, tudo que é bom vem gostoso, né? E aí quando você vai lá para as profundezas e vê que tinha coisas, aí você se apavora, né? Eu não sabia, isso não é meu. É e não é, né? Porque é assim, ó, tem coisas que tu vai entrar, a mente racional humana, ela tá toda ligada, né? É só uma estação de uma mente universal concentrada, né? Aqui. Então, muitas coisas, um exemplo, que eu acesso nas profundezas, não é do Fernando, mas é minha como ser humano. Dá para entender? Sentimentos, né? Aqueles mais egoístazinho lá no fundo, assim, putz, eu nem sabia que eu era assim. Eu como ser humano, sim, né? Na frequência mental humana, eu tenho uma mente racional humana, estão, né? Então, o importante nesses momentos é não se apavorar e sim entender que é da natureza humana isso, e o importante é tu não se deixar levar por eles, né? Por exemplo, você expande a tua consciência num limite assim que você quer ajudar a humanidade. E aí você se dá conta que não tem ainda estrutura para isso e você diz, opa, peraí, vamos se manter, né? Quero abrir mão de tudo. Não, peraí, não dá, tem que ter um pé no chão, né? Ao mesmo tempo, quando você vai para as profundezas, daqui a pouco você se dá conta, não, peraí, a nível de exemplo, né? Ah, não, mas eu quero ser rico, então se eu assaltar um banco é muito mais fácil. Em 10 minutos eu vou lá, roubo lá 1 milhão e fico milionário e... né? Pensamento humano, tem muita gente que faz isso. Mas aí que está o ponto, é dizer, putz, existe esse pensamento, mas não é isso que eu quero, né? E a partir do momento que você começa a dominar e dizer, não, isso não, você manda isso para a mente racional e vai bater em muitas outras pessoas que também vão dizer, putz, isso aí é feio, isso aí não é legal, isso aí não traz consequências boas. Bom, então eu não vou ser milionário, vou viver, mas de uma forma honesta, que a honestidade me faz dormir bem. Que nem eu disse, gente, vem o ensinamento meio que de... E aí a gente tem que se virar nos 30 aqui para tentar traduzir em palavras o que é passado, mas é mais ou menos por aí, né? Então tu vai no extremo do altruísmo e depois lá pro extremo do egoísmo. E quando você chegou nesse extremo do altruísmo, que tu vem para esse extremo do egoísmo, tu vai para um extremo maior, tu vai aumentando teus extremos, né? A tua capacidade vai ficando cada vez maior. Então, cada vez que você for, até chegar a um ponto de estar na pura luz. Mas o mais interessante é aqui que eu queria chegar com vocês. Chega um ponto que você vai romper a barreira do racional e vai
teu racional e estar fora dele, além do tempo e espaço tridimensional. Uau, é maravilhoso. Aí você se mantém ali, você se energiza ali, você sente o ser espiritual e eterno que compreende a eternidade da vida. Aí você vê que não tem mais morte e coisa. Putz, mas então quando tu atingiu isso, que tu vai pro extremo, tu vai pro fundo do poço, lá onde o diabo perdeu as botas, mais ou menos. Não, gente. A mente racional, ela é limitada, né? Por mais que tenha milhões, muita coisa para aprender nela, ela é limitada. Então, quando subindo, tu rompe a barreira e fica na mente universal, vamos dizer assim, quando você descer ao extremo, você vai romper a barreira e vai estar na mesma mente universal. Interessante, né? Então, não se apavore. Se vocês lá embaixo ainda não... Quando romper, e aí você vê que realmente a mente racional é uma bola dentro da mente universal. Vai ter um momento que você rompe ela para cima, e quando você descer para as profundezas, na mais profunda das profundezas, vai romper e vai estar na mente, e vai ver que todo o emaranhado de pensamentos humanos está concentrado, né? Simplesmente para romper a barreira. Que nem eu disse, eu estou passando ensinamentos que eu estou começando a viver, né? Não vamos pensar que... Não, eu sou só um humaninho aqui também, começando a compreender isso, né? Mas é isso que eu queria dizer. Você vai para cima e depois vai para baixo. Daqui a pouco, né? Até o dia que rompe lá, e daqui a pouco rompe ali. E aí tu vai voltar. Enquanto você está encarnado aqui, você vai voltar para dentro dessa mente racional, mas aí você já vai ter a consciência de que ela é um instrumento na nossa mão. E tu pode fazer o que quer. E aí você começa a dominar esse instrumento. E aí você vai ser um ser espiritual com uma arma a mais, uma mente racional. Você vai ter mais um poder na tua mão, vamos dizer assim, né? E aí quando você começa a dominar essa mente racional, você vê que a gente está aqui e tudo é experiência, né? Aí você começa a dizer, putz, eu quero viver tal experiência, né? Eu quero ser tal profissional, bom, vou viver, mas, né, tu, com a consciência que tu não é aquilo, tu está vivendo aquela experiência, né? Então aqui é um mundo de experiências, né? De provas. A gente prova o que é, tem coisa que é doce, outras amargas, enfim, mas chega um ponto que a gente se dá conta que tem um programinha já instalado. Quando a gente recebe esse corpo, é que nem um computador, né? Que já tem os programas instalados, né? E com o tempo você vai melhorando uns que estão carregados demais, tu deleta. Então a gente vai trabalhando, né? Chega um ponto, quando tu tá subindo e descendo nessa... Nem é subindo e descendo, expandindo e contraindo, né? Que você expande a um ponto que você não quer mais contrair. Eis o grande problema, sabe? Que muitos mestres chegaram, não, eu cheguei aqui e tipo... Você volta contra a humanidade, a sua humanidade, porque não quer mais voltar, né? Não quer... Quando não, tem que... Tu não vai romper para cima se tu não quiser romper para baixo. Até porque não existe em cima e embaixo, é só didático isso mesmo, né?
Enfim, mas chega um ponto que você se dá conta de um programinha que você sente assim, putz, eu tenho que dominar a humanidade. E é onde muitos se perderam em querer dominar uma humanidade fora de si, dominar o ser humano. Quer ser né? Vários aí que quiseram dominar a humanidade, quando na verdade a gente tem sim que dominar a humanidade, dominar a nossa humanidade, a nossa condição humana, né? Que aí se torna gostoso estar aqui. Que nem eu disse, eu ainda passo por cada peleia véia, violenta. Esses 20 minutinhos aqui, aqueles 20 minutos que o astral pega e diz, agora você vai dar uma de... Como que é? De locutor do programa, e aí parece que a vida inteira é isso aqui, né? Não, daqui a pouco sai... né? Por quê? Porque aí a gente tá aqui para viver experiências. E tem umas e o ruim não é viver as experiências, é exceder-se nas experiências, né? Tudo que é excesso faz mal. Então daqui a pouco você não era tal experiência que era ruim, né? Foi o excesso. Putz, eu quero ter a experiência de comer uma banana. Eu estou nesse plano, putz, no planeta Terra eu quero ir ter a experiência de comer uma banana. Então eu vim, comi uma banana, gostei, comi duas, comi um cacho inteiro, comi 15 bananas, passei mal, quase morri. Putz, banana faz mal. Não, isso é lógica, né? Mas a lógica nem sempre é verdade. A verdade sempre é a lógica, mas a lógica nem sempre é verdade. Não é a banana que me fez mal, foi as 15 bananas que eu comi, né? O excesso, né? Como tem coisa que você vai ver que não é para ti mesmo. Enfim, né? O que a gente tem que cuidar para não se apegar e achar que não vive sem alguma coisa, né? E tudo é experiência, gente, tudo passa, né? Por mais que quando, que nem eu disse, você está vivendo uma experiência, quando você está imerso nela, você é aquilo, né? E aí esse é o poder dessa mente, de te botar na situação e tu viver aquilo da maneira mais profunda possível para extrair dela o conhecimento necessário. Quando extrair o conhecimento necessário, deu, vai para outra experiência, né? E quando você começa a expandir, contrair aquela coisa, daqui a pouco você quer só expandir sem contrair, né? E aí, por quê? Porque você começa a se dar conta das mazelas da humanidade e você não quer mais. Então é normal assim, ó, quando você começa a meditar, começa a ter um período em que você quer se afastar do mundo. Realmente, e você precisa desse momento para ti, né? Mas é um período. Daqui a pouco você vai sentir necessidade de voltar. Só que você vai voltar mais maduro, você já não vai voltar cometendo tantos excessos. Isso estou falando por mim, eu, né, ainda cometo muitos excessos. E aí me dou conta que tenho que me limitar, né? É simples, mas deixa a gente meio tonto de vez em quando. Né? E aí você começa a desenvolver o altruísmo e o teu sentimento, se torna uma esponja, né? Onde você acha que tem que absorver o mundo, né? E daqui a pouco você está sufocado, achando que não pode ter uma, né? Que tem que absorver tudo. E aí você vai para um próximo passo,
a esponja se torna uma pedra, onde não absorve mais nada, né? Não absorve nada de ruim e nada de bom também. Esse que é o problema. Então eu vejo, que nem eu digo, eu dou muitos exemplos do que eu vivi, eu como pessoa e eu como padrinho, a gente chamava lá quando eu tinha instituto, exemplos de outros que eu acompanhei, né? E então, depois daquela fase de esponja que você absorveu tudo, com amor tem que absorver tudo, e você deu conta que aí você não quer mais absorver nada, né? Nada de ruim, nada de bom. Daí a esponja se torna uma pedra. E aí daqui a pouco você dá conta, putz, eu tô isolado, isolado mesmo, né? Você se isola de tudo. E aí você diz, putz, mas tal coisa, tal ensinamento, tal pessoa, tal coisa, é bom, né? E aí essa pedra que já foi uma esponja começa a se tornar um filtro. E aí você vai começar a ter a maturidade de dizer, putz, isso é ruim, não entra, bate e volta. Isso que tá vindo é bom, então entra. Viu? Só que outra coisa importante, esse filtro, tudo que entra tu tem que deixar aberto, né, para ele sair. Então, isso é coisa boa, entra, vai. Isso é ruim, não, aqui não quero mais. Daqui a pouco, isso é bom. Quando entrou, diz, putz, era ruim, me lasquei. Vai embora. Aí tu tem que se virar nos 30 pra isso aí ir embora e tu se fecha. Daqui a pouco vem uma coisa boa, tu tá fechado. E, putz, eu não deixei entrar algo que era bom. Aí tu corre atrás. O grande problema no começo desse filtro é algo chamado culpa, sabe? Porque é na experimentação mesmo, no tentativa, erro e acerto, né? Então, a culpa de assim, muitas vezes, putz, isso é bom. E quando entrou, tu viu que não era. Tá, tenta, vai dar um jeito, limpa, né? Manda embora. E não, eu mereço sofrer porque eu sou culpado. Não. Bom, se quiser também sofrer, sofre. Mas não precisa, né? Aí, e a mesma coisa, fechou para água, eu não deixei aquilo entrar na minha vida, tenho que sofrer. Não, não tenho que sofrer. Tu aprendeu, né? E vai aprendendo, que nem eu disse, eu estou começando a viver isso, né? Então, tentativas, erros e acerto que tu vai amadurecendo cada vez mais, né? A culpa, ela fica, na verdade não é culpa, é por quando tu deixou entrar uma coisa ruim, se você ainda tem uma tendência, não, isso aí eu vou deixar entrar de novo, daí vai ficar aquela coisinha, não, é só pra te lembrar que quando entrou não foi legal, então, opa, próxima vez, ou quem sabe fechar o filtro e deixar entrar menos, né? Os cabeçudos, que nem eu, teimoso, que acham que... Esse é o grande segredo, sabe? É do nada, daqui a pouco você vira uma esponja, aí não dá mais, vira uma pedra e daqui a pouco começa a ser um filtro. E aí esse filtro vai aprimorando, 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 até, não sei, né? Aí é grande. Mas é por aí, tem que passar assim pelos altos e baixos, né? O mundo mostra isso aqui, né? Tem um dia e tem noite, tem inverno e verão, tem expansão e contração, né? Então, se a peleia tá difícil, a tendência é que fique mais difícil ainda. Até o dia que romper, e aí vai seguir difícil, mas você vai ver que é simples. E esse difícil começa a se tornar agradável, né? Aí você se dá conta de muitos
mestres que na verdade são aqueles que se prenderam e têm medo de... que não romperam barreira de... Então são mestres da razão, que é importante, né? Ter os mestres da razão. Mas é importante saber que eles é só um passinho até a razão ser dominada por você, né? E não você ser dominado por ela, achando que está a dominando. Nossa, agora eu acho que eu viajei na maionese, né? Mas deu para entender mais ou menos? Então, gente, todo o... já passei do meu tempo, eu acho. Nossa, eu vou ter que escrever isso aí para passar para vocês uma coisa mais bonitinha, né? Mais em menos tempo. Mas por enquanto é assim mesmo. Recebendo e passando assim, né? Para ver, até para vocês, nada é à toa, né, gente? Pegar a atenção, sabe? Desses 25, 26 minutos, vocês tirar aquele um minutinho lá que muda, sabe? Que é o plim, assim, que, né? Principalmente ver assim, que vocês não estão nem certos nem errados. Não existe certo e errado. Então, todo mundo está crescendo, né? E isso é importante para ver. Eu acho que o principal de hoje é exatamente isso, sabe? É ver, você ainda é esponja, se tornou uma pedra ou já começou a ser o filtro? A partir de hoje você começou a ser o filtro, porque você entendeu isso. E aí você vai viver aqui a humanidade de uma forma cada vez mais coerente, né? Até chegar ao ponto que não precisa mais da humanidade. E acho até que tem mundos que tu lembra, né? Mas depois dos planos, né? Imaginou depois, é mais uma ferramenta, assim, ó. Eu dominei a vida na Terra, a minha vida na Terra, não a vida dos outros, né? Enfim, aí agora já viajei demais. Mas é autodomínio, né? Para ir para outros planos, né? E tudo está dentro da gente, todos esses planos, quando você fecha o olho quietamente, você começa a vislumbrá-los. E sim, tem momentos que você não quer mais a humanidade, né? Porque aí você vislumbra planos muito legais dentro de ti e vê o emaranhado de confusão que tem por aqui, né? Mas fugir não é o caminho, tá, gente? É realmente assim, ó. E chega um ponto... Aí sim você já entrou no passo do altruísmo, né? Que é quando você é um filtro e você já sabe que tem encrenca, né? Que é para fechar. E você diz, não, eu vou trabalhar isso que é para ajudar os meus irmãos, para ajudar num crescimento maior, né? Aí você está trabalhando já você e outros ao mesmo tempo. Então você assume uma encrenca para ti, para trabalhá-la como ser humano. Eu assumi como ser humano isso, e aí você trabalha até o ponto de desfazer, dizer, tá, agora, né? E desfazendo isso, você desfaz nos outros também, né? Aí você começa a trabalhar um altruísmo. Mas isso é a longo prazo, né? Eu só tô falando isso porque tem uns que já estão, né, dizendo, putz, isso aqui é encrenca, mas alguma coisa me diz que é para mim pegar. Sim, é para já trabalhar outros níveis de consciência já no altruísmo, naquilo que o nosso canal é, né, o Somos Um, né? Então, não existe felicidade senão no coletivo, né? Então, muitas vezes você vê que no grupo, no coletivo, tem algo que não está legal e você já tem a força necessária para lidar com isso, você vai ajudar, né? O problema que muitas vezes é de achar que tem a força necessária e ainda não ter, né? Aí você perde, aí opa, vamos voltar para o centro, vamos voltar mais para mim mesmo, né? Então tem momentos, né? Momentos que você se abre para o mundo, momentos que você vai se fechar mais para ti mesmo, né?
procurando sempre ser esse filtro e saber que tudo que a gente vive aqui são experiências, né? Que no eterno existe luz e só isso. E os seres de consciência superior eles já desenvolveram mais o amor do que nós, né? Tudo o resto são minhoquinhas, são nhenhenhê da mente racional, né? Que é onde 99% da humanidade está. Por isso que muitas vezes dá vontade de se afastar e largar a mão. Mas daqui a pouco, devagarinho, tu vai caminhando para ajudar, né? Se unindo com aqueles que já estão também mais fora dessa vibração mais grosseira. E tudo vai se encaminhando, né? O negócio é não perder a esperança, né? Respirar fundo, saber momentos de se afastar do mundo, momentos de entrar, mas com cautela, sem exagero, né? E isso eu tô falando para mim, né? Antes de vocês ouvir, o meu ouvido tá mais perto aqui, para não fazer, tomar atitudes excessivas, que aí que aí você quer aligerar, se é que existe essa palavra, o teu crescimento, e você vai acabar retardando, né? Porque você vai ter que trabalhar mais devagar, mas faz parte também, né? Importante até para lidar com a culpa, né? Enfim, gente, eu acho que era necessário. Eu passei um pouco do tempo, mas eu acho que para alguns era importante ouvir isso agora, né? Devagarinho a gente vai conversando mais. Se eu fosse passar tudo como me veio aqui, nós ia ficar muito tempo. Quem sabe agora eu começo a me organizar melhor e botar tópicozinhos e falar, né? Videozinho mais curto, assim, mais legal, né? Por enquanto é assim. Mas devagarinho a gente vai aperfeiçoando também. Tudo conforme ordens maiores, certo? Beijão, até mais.